Minha família me convidou para a reunião só para se gabar que meu primo tinha passado em Harvard. Assim que todo mundo começou a aplaudir, minha avó soltou um suspiro. Tem gente que simplesmente não é feita para a vida acadêmica. Respirei fundo e falei: engraçado, eu sou professor dele. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para ouvir o rangido do ventilador de teto. Eu já tinha decidido que não ia ficar muito tempo. Só o suficiente para comer um prato de costela, abraçar uns parentes que eu ainda tolerava e dar à minha mãe o favor de aparecer. Para ela não ter que passar semanas respondendo a pergunta de sempre. Por quê? Por que o filho dela não conseguia reservar uma única tarde do ano para a família? Ela odiava essas perguntas, mesmo nunca admitindo em voz alta. A reunião era na casa do tio Frank, em Raleigh. Ele morava naquele tipo de bairro suburbano que tem caixa de correio com o nome da família gravado em plaquinha de latão e uma trilha de pedras iluminada por luzes solares que acendiam todas as noites, como se fosse parte de um show cuidadosamente ensaiado. O quintal dele era todo aparado, parecia até clube de campo, e ele tinha uma daquelas churrasqueiras gigantes que custam mais que meu carro. Eu não ia a uma reunião de família fazia 2 anos. Na última, saí depois de brigar com a tia Margaret sobre o que era uma carreira de verdade, quando ela deu risada depois que falei que dava aula na universidade. Ah, tipo professor de ensino médio? Perguntou ela, limpando o molho rente do queixo. Que bonitinho. Então não, eu não estava nem um pouco animado para voltar. Passei a camisa 2 vezes. Mesmo assim, ficou uma marca na manga. Desisti e peguei minhas chaves. O caminho de Chapel Hill até lá era curto. Eu moro sozinho num AP de um quarto perto da universidade. Meu apartamento é tranquilo, cheio de livros por todo lado, paredes brancas demais, sofá meio afundado. Não sou minimalista, só preguiçoso para decorar mesmo. Dou aula de literatura comparada na Duke. 10 anos de estrada e agora sou professor assistente, trabalhando para conseguir estabilidade. É um ótimo trabalho, excelente até. Mas não é do tipo que dá pra sair contando vantagem em reunião de família. Parece que só vale se tiver Harvard no nome. Naquele dia, o ar tava pesado, grudando no pescoço e embolando os pensamentos. Quando estacionei na frente da casa, fiquei 1 minuto parado no carro antes de sair. Dava pra ouvir o som das crianças gritando no escorregador de sabão lá nos fundos. Alguém tinha colocado rock clássico pra tocar numa caixa Bluetooth. O cheiro de carne na grelha tomava conta do ar. Fui andando pro quintal e vi todo mundo ali. As mesmas caras de sempre. Gente que eu conhecia a vida inteira, mas que parecia nunca ter me conhecido de verdade. Eu era o primo que mora longe, o das pilhas de livros e óculos, o que nunca se encaixou no molde da família. Carne, grana ou fama. Minha mãe me viu primeiro. Ela estava usando uma daquelas blusas floridas chamativas que só tira do armário para eventos de família. O cabelo preso num rabo de cavalo, que até deixava ela com uma aparência mais jovem, mas o olhar carregava aquele cansaço de quem passou a vida toda mantendo as aparências. Noah, ela chamou, vindo na minha direção com um pratinho de frutas na mão. Graças a Deus. Achei que você não vinha, disse ela aliviada. Só me atrasei um pouco, respondi. Ela deu um sorrisinho e olhou rapidamente ao redor, querendo garantir que todo mundo me visse. Vai lá cumprimentar seus tios, sussurrou. E o Dylan tá aí. Ele acabou de voltar da orientação. Ah, claro! A verdadeira razão do convite. Dylan, meu primo 6 anos mais novo, o queridinho da família. Ele tinha entrado no programa de honra de Harvard. Todo o ramo da árvore genealógica já estava há meses fervendo de orgulho. Grupo de WhatsApp, posts no Facebook. Teve até uma prima que montou um PowerPoint em homenagem. Não via o Dylan desde que ele ainda estava no ensino médio, todo espinhento e desengonçado. Agora tinha crescido, estava mais magro, cabelo estilizado, tipo garoto de capa de folheto universitário. Fui andando na direção da churrasqueira, onde os adultos se concentravam, as conversas boiando no ar quente e úmido. Harvard! Ouvi alguém dizer, dando um tapinha nas costas do tio Greg. Você deve estar explodindo de orgulho. Ah, você sabe, respondeu ele, rindo daquele jeito falso de quem tenta parecer modesto. A gente sempre soube que o Dylan tinha potencial. Belinda, mãe do Dylan, estava vestida feito esposa de senador em campanha. Blazer justo por cima de uma blusa sem mangas, colar de pérolas, cabelo impecável que nem o vento se atrevia a bagunçar. Ele foi o primeiro da turma, ela completou. Teve a escolha de todas as Ivy Leagues, mas Harvard era a melhor opção. Eu fiquei ali a poucos metros tomando uma limonada quente num copo plástico vermelho. Ninguém me perguntou nada. Ninguém sequer me olhou. Só a tia Margaret
que me lançou aquele olhar de cima a baixo, como quem tenta lembrar se eu era alguém importante ou não. Os aplausos começaram tímidos e foram aumentando. Palmas, brindes erguidos, sorrisos orgulhosos. Foi aí que a vovó Ruth, sentada no canto numa cadeira de jardim, com as pernas enroladas numa manta de crochê, mesmo no calorão de julho, se inclinou para frente só o bastante para soltar a frase que eu já sabia que vinha. Tem gente que não nasceu para estudar, disse ela, com aquela voz fina e doce feito maçã velha. E a frase caiu no ambiente feito uma pedra num lago parado. O silêncio se espalhou, ondulando no ar. Senti uma calma estranha subindo pela minha espinha. Não era raiva, nem tristeza, era só quietude. Eu podia ter ficado calado. Normalmente era o que eu fazia. Mas naquele dia, eu estava cansado de ser educado. Coloquei o copo de lado e falei, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Engraçado, eu sou o professor dele. E pronto, o barulho morreu. O tipo de silêncio em que cada som de fundo fica 10 vezes mais alto. O rangido do ventilador na varanda. O barulho distante de um cortador de grama 2 ruas abaixo. O chiado da carne esquecida na grelha. Demorou 1 segundo pro Dylan processar. Ele virou devagar na minha direção, o rosto confuso como se tivesse visto um fantasma. Você é o quê? Ele perguntou. Eu não respondi. Só olhei pra vovó. Ela piscou e desviou o olhar, a expressão murchando como roupa molhada sendo torcida. Ninguém falou nada. Nem a Belinda, nem o Greg, nem a Margaret. Eu também não sorri, não comemorei. Só peguei meu copo de novo, dei um gole tranquilo e fui andando pro jardim, para conseguir respirar. O que ninguém ali sabia, ou preferia não saber, é que o Dylan tinha sido meu aluno por um semestre. Era o primeiro ano dele, e ele acabou caindo na minha turma de literatura comparada, matéria obrigatória pro curso dele, embora ficasse claro que ele odiava estar lá. Nas primeiras semanas, ele chegava atrasado, não falava quase nada. Quando abria a boca, repetia qualquer coisa que tinha lido no resumo. As redações eram fracas, apressadas, sem conexão nenhuma, do tipo que grita, tô nem aí pra essa matéria nem pra sua opinião sobre meu trabalho. Nunca falei que éramos parentes. Nem ele. Talvez nem tenha me reconhecido, ou então achou que eu ia fingir que nada estava acontecendo. Provavelmente pensou que ia levar o semestre nas coxas, charmear, mandar e-mails de última hora, como fazia no colégio. Só que eu não passei pano. Corrigi o trabalho dele igualzinho aos outros. Se duvidar, até mais criterioso eu fui, pra ninguém acusar de favorecimento. Mas quando ouvi ele comentando com um colega que aula de literatura era piada e que esse professor nem lê o que a gente escreve, doeu. Eu lia, cada palavra. Virava a noite corrigindo com os olhos ardendo e a mão doendo de tanto anotar. Escrevia comentários nas margens, dava feedback extra, puxava os alunos para pensar mais fundo. Eu me importava, mesmo quando parecia que ninguém mais se importava. Então não, eu não me senti mal naquele dia, porque pela primeira vez em muito tempo, eu ocupei o meu espaço. Eu parei de me esconder. Mais tarde, sentei na beira da varanda, vendo as crianças correndo e jogando balões d'água. Minha mãe veio se sentar do meu lado, abanando o rosto com um prato de papel. A gente não falou sobre o que tinha acontecido. Ela só colocou a mão no meu joelho e apertou de leve, daquele jeito que diz mais do que 1000 desculpas. Do outro lado do jardim, vi o Dylan, sozinho perto do canteiro. Não estava mais sorrindo. Sem celular, sem rodinha de gente em volta. Só ele, mãos nos bolsos, encarando o chão como se procurasse alguma coisa que tinha perdido. Eu não fui até lá. Nem precisava, porque aquilo não era sobre vingança, nem humilhação, nem mesmo sobre respeito. Era sobre ser visto, e dessa vez, eu tinha sido. Vi Dylan ali, isolado no canteiro com os ombros caídos. Algo dentro de mim quis ir até ele, mas eu sabia que não era hora. Não ainda. Primeiro eu precisava me recompor, decidir o que realmente queria dizer. Belinda, que provavelmente nunca tinha ouvido um não na vida, foi a primeira a se recuperar do choque. Ela veio marchando na minha direção como um míssil teleguiado, cada passo esmagando a grama impecável do jardim do tio Frank. O que você está tentando fazer, Noah? Ela sibilou quando chegou perto o suficiente para que nem todo mundo ouvisse, mas alto o bastante para que alguns virassem a cabeça. Eu dei de ombros e bebi o último gole da minha limonada quente. Nada. Só disse a verdade. Ela riu daquele jeito forçado, nervoso, de quem tenta retomar o controle da situação. Você nem deveria estar dando aulas lá. Você nem é professor titular. Aquilo doeu mais do que eu gostaria de admitir.
Como se meu trabalho de uma década inteira não valesse nada porque eu ainda não tinha chegado ao topo da carreira. Sou professor assistente. Corrigi, tentando manter a voz calma. E sim, Dylan foi meu aluno semestre passado. Literatura comparada aí. Ela balançou a cabeça como se eu estivesse falando alguma besteira. Você entendeu muito bem o que eu quis dizer. E você sabia que ele era seu primo e não falou nada. Ele também não falou. Isso a travou por um segundo. Eu sabia que ela tinha preparado uma lista mental de acusações contra mim, mas essa resposta simples não estava no roteiro. Por que você está fazendo isso com ele? Ela perguntou, abaixando a voz. Com a gente? Hoje é o dia dele. Senti o peso dos olhares nos dirigindo. O tio Frank tinha desligado a música. Até as crianças tinham parado de correr. Foi quando o tio Greg, pai do Dylan, se aproximou. Ele tinha aquela expressão de quem acabou de ser enganado num negócio. Ele tirou quanto? Perguntou ele sem nem me olhar nos olhos. O quê? A nota. Quanto meu filho tirou na sua disciplina? Respirei fundo. Eles realmente não entendiam o que estava acontecendo ali. Não era sobre a nota. C-, respondi. Enfim. O silêncio ficou mais pesado, quase sólido. Impossível. Belinda balançou a cabeça. Dylan sempre foi aluno A? Sempre. Não na minha aula. Respondi, sentindo uma estranha calma. Na minha aula, ele mal aparecia. Quando vinha, não participava. Os trabalhos dele eram bem abaixo do que se espera de um aluno de Harvard. Você está com inveja. A voz veio da vovó Ruth, que de repente estava de pé, apoiada na sua bengala, encarando-me com olhos duros como pedras. Foi por isso que reprovou o menino, porque ele conseguiu o que você nunca teve. Ri. Não consegui evitar. Uma risada seca, sem humor. Eu não o reprovei, vó. C- é aprovação. E eu tenho exatamente o que sempre quis. Uma carreira acadêmica em uma das melhores universidades do país. Duke não é Harvard. Alguém comentou baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir. Senti meu rosto esquentar. A raiva finalmente começando a subir. E Harvard não é tudo, respondi olhando para cada um deles. Vocês adoram o nome, o prestígio, a ideia. Mas vocês sequer sabem o que ele está estudando lá? Sabem quais são os professores dele? Alguém aqui perguntou se ele está feliz? O silêncio continuou. Mas diferente, mais desconfortável. Foi quando minha mãe se aproximou, colocando a mão no meu braço. Aquele toque silencioso que sempre significava chega. Noah, vamos entrar. Tomar uma água. Sacudi a cabeça. Não, mãe. Não dessa vez. Olhei de volta para a tia Belinda, para o tio Greg, para todos eles. Vocês me convidaram para essa reunião não porque sentiam minha falta, não porque queriam me ver. Vocês me convidaram para ter um espectador a mais para o grande show do Dylan Harvard, para deixar claro quem teve sucesso na família e quem não teve. Pois bem, aqui está a verdade. Dylan mal passou no meu curso, e agora ele está sentado ali sozinho porque sabe disso. Tia Margaret deu um passo à frente. Todo mundo sabe que literatura é curso fácil, Noah, ela disse, como se explicasse algo óbvio. Dylan está estudando coisa séria, economia e política. Então pergunte a ele sobre Keynes, desafiei, ou sobre Marx, ou sobre qualquer teoria econômica básica. Vamos ver se ele consegue explicar. Ou melhor, pergunte a ele quando foi a última vez que ele realmente leu um livro do começo ao fim. Dylan finalmente se moveu. Ele estava vindo em nossa direção e seu rosto não tinha mais aquela expressão confusa. Parecia derrotado. Chega, ele disse a voz baixa. Por favor, mas eu não conseguia mais parar. Você sabe quantas noites eu virei corrigindo trabalhos? Sabe quantos fins de semana eu sacrifiquei para preparar aulas? Enquanto vocês estão aqui fazendo pouco caso da minha carreira, eu construí algo real, algo que importa. Tio Frank agora entrava na discussão. E quem você acha que é para falar assim com a gente? Nós somos sua família. Família? A palavra saiu amarga da minha boca. Família não diminui as conquistas dos outros. Família apoia mesmo quando não entende. Família se interessa genuinamente. Quando foi a última vez que alguém aqui me perguntou sobre o meu trabalho, sobre os meus alunos, sobre a minha pesquisa, o silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era o tipo de silêncio que significa que algo atingiu o alvo. Dylan chegou até nós e parou ao meu lado. Ele tem razão, disse ele baixinho. Ninguém nunca pergunta. Belinda parecia que tinha levado um tapa. Do que você está falando, filho? Dylan ergueu os olhos e pela primeira vez vi algo genuíno nele. Algo além da fachada de aluno perfeito. Harvard não é o que vocês pensam, ele disse. Não é o que eu pensava.
Ele olhou para mim e nossos olhares se cruzaram brevemente. Eu não estou indo bem, admitiu ele finalmente. Em nenhuma matéria. Foi como se alguém tivesse sugado todo o ar do quintal. Greg deu um passo em direção ao filho, mas parou quando Dylan ergueu a mão. Estou para ser colocado em período probatório, continuou ele. Se não melhorar no próximo semestre, vou perder a bolsa. Que bolsa? Perguntou a vovó Ruth, confusa. Você não ganhou bolsa nenhuma. Seus pais pagam Harvard. Dylan balançou a cabeça. Não pagam, não. Eu consegui uma bolsa parcial, baseada no meu desempenho no ensino médio. Mas agora, ele engoliu em seco. Agora estou quase perdendo. Belinda parecia que ia desmaiar. Por que você nunca nos contou isso? Foi quando a verdade começou a desabar como um castelo de cartas. Como eu poderia contar? Dylan respondeu com uma voz que nunca tinha ouvido dele antes. Não era mais o tom confiante do garoto prodígio. Era a voz de alguém exausto de fingir. Vocês falam de Harvard como se fosse o santo graal. Como se nada menos que perfeição fosse aceitável. Ele olhou para os pais, para a vovó Ruth, para todos nós. Vocês sabem quantos e-mails mandei para a família inteira quando publiquei meu primeiro artigo acadêmico? Perguntei entrando na conversa de novo. 3 pessoas responderam. A mãe, o pai e a tia Jenny, que nem está aqui hoje. Minha mãe abaixou a cabeça, claramente envergonhada. Ela tinha respondido, é verdade, mas com um simples, que bom, filho. Não é a mesma coisa. Tio Frank começou a dizer, mas foi interrompido. É a mesma coisa, sim. Surpreendentemente, foi minha mãe quem falou. É exatamente a mesma coisa. Ela estava em pé agora, o pratinho de papel amassado entre os dedos. Vocês sempre trataram o Noah como se ele tivesse escolhido um caminho menor, como se dar aulas, escrever, pesquisar, como se tudo isso fosse algum tipo de fracasso. O que é um absurdo. Fiquei olhando para ela sem acreditar. Em 35 anos, nunca tinha visto minha mãe me defender assim. Sarah, não é hora disso, tia Margaret disse, tentando apaziguar. E quando é a hora, Margaret? Minha mãe respondeu. Quando é a hora de falar sobre como tratamos uns aos outros nessa família? Um silêncio constrangido caiu sobre todos. Foi quando notei algo. O rosto de Dylan não mostrava mais aquela expressão derrotada. Havia algo diferente agora, quase como alívio. Eu não queria ir para Harvard, ele disse baixinho. Mas na quietude do momento, todo mundo ouviu. Nunca quis. O quê? Belinda parecia que ia ter um troço. Eu queria ir para Berkeley, continuou ele, olhando para o chão. Queria estudar composição musical. Ninguém disse nada por alguns segundos. Foi como se ele tivesse falado em alguma língua alienígena. Mas, você toca algum instrumento? Perguntou o tio Greg, genuinamente confuso. Dylan olhou para ele com uma expressão que misturava mágoa e resignação. Piano! Há 7 anos. Ele deu uma risada amarga. Enquanto vocês estavam ocupados me inscrevendo em todas as competições de matemática e debate, eu passava horas no porão da escola praticando. A senhora Keller, a coordenadora de música, até me emprestou as chaves para eu poder praticar nos fins de semana. Foi como se um muro invisível tivesse desmoronado entre nós. Por que você nunca contou? Perguntei, genuinamente curioso. Ele deu de ombros. Vocês já tinham decidido quem eu era. O prodígio acadêmico. O próximo grande nome. Como eu poderia dizer que queria compor trilhas sonoras? O tio Greg parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Mas você foi tão bem no ensino médio? Em todas as matérias. Porque era o que vocês esperavam, respondeu Dylan. Era mais fácil dar a vocês o que queriam do que lutar por algo diferente. A tensão que pairava no ar desde o início da tarde estava se transformando em outra coisa. Algo mais honesto, mais real. Doloroso, sim, mas finalmente verdadeiro. Eu também tive medo de decepcionar vocês. Admiti, quebrando o silêncio. Por isso parei de vir às reuniões de família. Era mais fácil fingir que não me importava com a opinião de vocês do que admitir o quanto me doía. Vovó Ruth estava sentada de novo, parecendo menor e mais frágil do que eu me lembrava. Nós só queríamos o melhor para vocês, ela disse com a voz trêmula. Para toda a família. Eu sei, vó, respondi com mais gentileza agora. Mas o melhor para mim talvez não seja o que você imagina. E o mesmo vale para o Dylan. Dylan assentiu, um leve sorriso aparecendo no rosto pela primeira vez naquela tarde. Eu odeio economia, ele confessou. Toda vez que tenho aula de macroeconomia, sinto como se uma parte de mim estivesse morrendo. Algumas pessoas riram, quebrando um pouco da tensão. E o que você vai fazer agora? Perguntou Belinda, parecendo perdida. Dylan respirou fundo.
Vou tentar transferência para o departamento de música. Se não conseguir, ele olhou para o pai. Vou considerar outras universidades. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Era o silêncio de pessoas processando verdades dolorosas, mas necessárias. Minha mãe se aproximou e pegou minha mão. Havia lágrimas nos olhos dela. Sinto muito, ela disse baixinho, por nunca ter te defendido antes. Apertei a mão dela de volta. Eu também não facilitei as coisas, admiti. Era mais fácil me afastar do que tentar explicar. O som das crianças brincando voltou a ser percebido. Em algum momento, elas tinham retomado a diversão, alheias ao drama dos adultos. O tio Frank ligou a música novamente, mas num volume mais baixo. Belinda ainda parecia atordoada, mas o tio Greg, ele se aproximou do filho e colocou a mão no ombro dele. Berkeley é uma escola cara, ele disse, e por um momento pensei que começaria outro sermão. Mas então ele continuou. Vamos ter que ver sobre financiamento, bolsas, talvez um empréstimo estudantil. O sorriso que iluminou o rosto de Dylan naquele momento valia mais que qualquer diploma de Harvard. Sério? Não vai ser fácil, advertiu Greg. Temos que conversar muito ainda. Mas, sim, se é isso que você realmente quer. Tia Margaret se aproximou de mim com um copo de água. Então, ela começou desconfortável. Como é esse negócio de ser professor universitário? Você dá quantas aulas por semana? A pergunta era básica, quase ingênua, mas era mais do que ela jamais tinha perguntado sobre meu trabalho. Depende do semestre, respondi, aceitando o copo. Normalmente 3 ou 4 turmas, mais a orientação de alunos de pós-graduação. Ela assentiu, como se estivesse realmente interessada. E você... gosta? Não pude evitar um sorriso. Amo, mesmo nos dias ruins. E pela primeira vez, ela não fez nenhuma piada, nenhum comentário irônico. Só balançou a cabeça e disse: deve ser bom amar o que se faz. O resto da tarde foi diferente. Não posso dizer que foi fácil ou confortável. Havia muitos anos de ressentimentos e expectativas não ditas para serem resolvidos em poucas horas. Dylan veio conversar comigo mais tarde, quando eu já estava me preparando para ir embora. Desculpa por ter sido um aluno tão ruim, ele disse com um meio sorriso. Desculpa por não ter dito que éramos parentes, respondi. Ele deu de ombros. Acho que os dois tínhamos nossos motivos. Você realmente toca piano há 7 anos? Ele assentiu. Quer ouvir? Tem um piano velho no escritório do tio Frank. Eu o segui para dentro da casa. O piano estava desafinado e algumas teclas grudavam. Mas quando Dylan começou a tocar, entendi. Não era apenas técnica que ele tinha de sobra. Era paixão. A música que fluía dos dedos dele era complexa, emocional, viva. Quando terminou, vi que tínhamos plateia. Quase toda a família estava ali, em silêncio. Isso é... seu? Perguntou Belinda. Você compôs isso? Dylan assentiu, parecendo nervoso pela primeira vez. É chamada expectativas. Ainda não está pronta. Ninguém falou por um momento. Então vovó Ruth, apoiada em sua bengala, deu um passo à frente. É linda, ela disse simplesmente. E era, como a verdade que tínhamos descoberto naquele dia. Dolorosa, imperfeita, mas genuína, real. Quando finalmente entrei no meu carro para voltar para casa, me senti estranhamente leve. Não porque tudo estivesse resolvido, longe disso. Havia ainda muitas conversas difíceis pela frente, muitos ajustes a serem feitos. Mas pela primeira vez em anos, senti que talvez houvesse um lugar para mim naquela família. Um lugar real, não uma versão fantasiosa do que eles queriam que eu fosse. E talvez, só talvez, Dylan tivesse encontrado seu lugar também. E isso, no fim das contas, era o que importava.